Pode sentar que eu falo menos com você. Eu fico de pé, eu me empolgo. Eu fico achando que estou pregando. Ah, beleza. Vou orar de novo. Pega na mão da sua esposa, do seu marido. Senhor, obrigado por estar falando conosco nesse dia. De tantas formas, de tantas maneiras. Nos estar dando uma tarde, um dia cheio de alegria, de descontração, mas também de seriedade na Tua palavra. Ensina-nos, ajuda-nos a tornarmos, Senhor, o nosso casamento o lugar mais seguro da face da terra, tanto para o nosso cônjuge, tanto para os nossos filhos, para aqueles que têm netos, para os netos, para os que haverão de ter, e o nosso relacionamento seja um lugar de segurança, seja um lugar de bênção, de paz e de alegria, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho muitas coisas para falar com vocês, mas vou tentar ser muito sucinto, para que o Espírito Santo fale conosco na medida da nossa necessidade nesse tempo. Eu tinha a princípio preparado algo para filhos, com a temática de filhos, para falar com vocês, mas eu comecei também a estudar um outro assunto e fiquei com esses dois assuntos no coração para entender o que Deus queria. Então ontem até disse para Ana que eu falei para filhos de manhã, e quando cheguei em casa à noite no culto, orando, esse assunto vem falando mais forte no meu coração. Quero falar sobre perdão. E eu acho até que é oportuno, porque a Ana falou um pouco aqui da nossa experiência de vida, de relacionamento. A gente viveu uma crise lá do 7º para o 8º ano de casamento, em que a gente realmente achou que tinha chegado ao fim. Muito dessa falta de sentimento, de achar sentimento de amor, se deu por conta, mais por minha causa, porque nós tínhamos os nossos desentendimentos, os desajustes, e eu não conversava com ela, não ajustava, não trabalhava. Gente, não se preocupe, tem babysitter para cuidar. Enquanto não sangrar, ai, que horror! se não espirrar sangue aqui, não precisa se levantar, não precisa ir checar. Se espirrar sangue, a gente... Ai, salmão! Tubarão sendo tubarão. Então, e hoje todos os lugares, todos os relacionamentos que a gente já chegou para socorrer, para ajudar, para aconselhar, todos eles, eu vejo como Deus usa os momentos difíceis na nossa vida para o bem. Depois que Deus trabalha numa cura na nossa vida, Deus usa aquilo para o bem. Mas bem, você diz assim, não, então qual a causa? O que aconteceu na vida de vocês? Mais precisamente, o meu coração foi, dificuldade de diálogo, fui acumulando uma série de frustrações, de desentendimentos, de equívocos, que a gente ia tendo como dois jovens de 22, 23 anos que nós éramos, no caso 21, 22 anos que nós éramos quando nos casamos. Então imagina quanto erro comete um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos, comete muito erro.
as instruções eram menores, a gente não tinha, por exemplo, uma oportunidade como essa da igreja, anualmente, fazendo algo para casais. Inclusive, já quero dizer que a gente tem uma programação no segundo semestre para casais também. A gente quer, a ideia é a gente fazer algo em hotel, fazer sexta, sábado, domingo, aí um negocinho diferente, né? Um pouquinho mais requintado, que traga mais conforto para a gente, traga mais intimidade para o casal também. Então você recebe, né, numa ministração, depois tem um tempo íntimo, casal, isso é gostoso demais, isso é bom demais. Então, vamos orar por isso, vamos orar por isso, para que a gente consiga realmente sair da programação, que está bonitinho programado no papel. Então vamos orar para que Deus realmente ajude a gente a concretizar. E a gente vivendo isso, né, essas dimensões distintas onde a gente servia, a falta de alguém, a falta de um cuidado, a falta de um líder de grupo pequeno, de uma aproximação, os pastores eram muito distantes, igrejas grandes, você não tinha essa proximidade que a gente tinha. Então a gente foi vivendo isso. E aí eu fui trazendo acúmulos, porque também é parte da minha característica, da minha personalidade. E isso também me ajudou a aprender a compartilhar mais, a desabafar mais. E eu, quando chegamos numa fase do relacionamento, eu estava com aquela pedra de gelo, um cara cheio de emoções frustradas e sentimentos frustrados. E o que tinha havido ali, né, sobretudo, era a falta de perdão. Falta de perdão que foi ampliando e potencializando os problemas, as ofensas, os distratos, né? E eu falo os distratos mútuos, e embora nós não tivéssemos nenhuma incorrência ou ocorrência de cunho sério, que coisa escandalosa, mas as simples discussões, as DRs que a gente tinha, vulgo quebra-pau, foi suficiente para eu acumular uma série de coisas. E na falta do perdão entrou o sentimento do desamor, se é que existe essa palavra. Entrou a sensação de que não havia mais o amor. E a gente tinha Jesus, só Jesus. E como é bom quando a gente tem Jesus. Porque se a gente não tivesse Jesus, a gente não teria curado tantos casamentos, tantos relacionamentos ao longo da nossa história. A gente não teria propriedade, inclusive, para falar aqui para vocês acerca disso. E talvez tanta propriedade. Mas a gente viveu aquilo, e aquilo trouxe para a gente muitas experiências com Deus, experiências do que fazer, coisas que a gente foi aprendendo, mesmo sem saber. O Espírito Santo foi nos tomando pela mão e nos ensinando. Pois bem, o perdão é algo excepcional. Eu queria pedir, Bruno, se você tem o vídeo, está ali, você solta lá para a gente. Eu reservei um videozinho para soltar para vocês, como introdução, e eu queria que a gente pensasse um pouquinho a partir desse vídeo sobre o que é que eu estou falando. Esse primeiro aí de baixo. É verdade. Não é que Bom, vocês devem ter visto esse vídeo aí, né,
na internet, isso se viralizou aí um tempo atrás. E eu achei interessantíssimo, né? Uma gentileza do cara para a vizinha e a mulher na academia de balanço, já velha, não esquece a gentileza do cara. E embora seja algo cômico, isso tem muito a ver e muitas vezes é uma realidade em relacionamentos. Nem sempre tão superficial desse jeito, mas às vezes realmente numa falta mais grave e real, os cônjuges às vezes até ficam juntos, mas não libertam-se e não conseguem libertar. E arrastam um sentimento, arrastam uma experiência ruim. Muitas vezes compartilham com filhos, compartilham com familiares, compartilham com amigos e vão vivendo esse desgaste, essa vida de amargor, né? Por falta do perdão. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 18, verso 21 e 35, só como base para a nossa reflexão hoje. Mateus 18, 21 e 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém. Esses denários que o conservo deve, o texto diz aqui que o servo deve muitos, milhares de denários, mas o conservo deve pouco. E esse pouco que o conservo deve é tão insignificante, representa só 100 dias, 1/3 de um ano de um trabalhador braçal. Existe um outro evangelista que fala que eram 10.000, a dívida do primeiro servo era 10.000 talentos.
10 mil talentos equivalia a 350 mil quilos, fosse de ouro ou de prata. E era uma dívida não só impagável, como uma dívida impossível de se fazer. 350 mil quilos de qualquer uma dessas espécies, seja ouro, seja prata. Porque quando Jesus conta essa parábola, toda a região da Judéia, Samaria, Galileia, produzia de impostos 800 talentos. Então, como alguém deve 10 mil talentos, né, se toda a região tem de arrecadação de impostos só 800 talentos? Então, o que Jesus fez aqui é o que a teologia chama de hipérbole, que são os exageros, né, quando, de uma forma não literal, a Bíblia fala de uma forma exagerada de um assunto. Então Deus estava querendo mostrar o tamanho da capacidade dele de perdoar, o tamanho da capacidade dele, da misericórdia dele conosco, de nos perdoar e de nos liberar em relação à nossa vida, às nossas próprias falhas, à nossa própria transgressão. Eu me lembrei enquanto eu estava preparando esse assunto, do episódio do Mitsu Fuchida, que em 1941, esse Mitsu Fuchida era um comandante do exército do Japão, e ele que comandou o ataque ao Pearl Harbor, e trouxe uma avalanche de sentimentos de derrota para o povo americano no dia 7 de setembro de 1941, aqui, ou melhor, no Havaí. E esse Mitsu Fuchida, quando os Estados Unidos atacou ele, ou antes dos Estados Unidos atacar com a bomba nuclear, um americano chamado Jack Chase ficou tão revoltado com aquele ataque do Japão que ele pegou um avião e decidiu bombardear Tóquio. E quando ele estava sobrevoando já o espaço aéreo do Japão, ele foi abatido. Aí eles o prenderam e torturaram ele por mais de ano, com requintes de crueldade. Esse homem passou fome, esse cara foi torturado de todo tipo. E num dos momentos assim de maior desespero dele, ele pediu algo para ler e deram um Novo Testamento para ele. E ali ele conheceu sobre o perdão de Jesus, ele conheceu sobre o amor de Jesus, sobre a graça de Deus. E ele se converteu ao Evangelho. E depois de se converter ao Evangelho, ele volta, ele é solto. Os japoneses, né, repatriam ele e ele volta aos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos ele vai para um seminário bíblico, se converte de verdade, faz teologia e sai do seminário com uma chama no coração. A chama no coração era agora dar vida ao povo que ele queria matar. E agora ele vai para o Japão para evangelizar o Japão. Quando ele chega, ele distribui em grande escala muitos folhetos do testemunho dele, falando quem era ele, qual tinha sido o plano dele, o que tinha acontecido no coração dele. E acontece que o folheto cai na mão do Mitsu Fuchida. E pouco antes do ataque a Hiroshima, ele saiu da cidade. Um dia antes ele saiu da cidade, foi poupado. Ele morreria também naquele ataque. Mas ele foi poupado por um propósito de Deus. Deus queria salvar aquele homem. E esse homem, pegando o folheto desse agora evangelista, o Jack Chase, ele se converte a Jesus. E mais à frente eles vão se conhecer. E não só vão se conhecer, eles vão subir a plataformas evangelísticas juntos para falar do amor de Deus e para viver na íntegra a grandeza do perdão. E porque eram dois homens que se odiavam, que odiavam a nação um do outro. De repente o Evangelho faz com que eles estejam juntos, falando de amor e falando de perdão. Tal é o poder do perdão. Tal é o poder
que o perdão tem e que o perdão traz para as nossas vidas. E eu queria pensar com vocês rapidinho aqui nesse assunto sobre exatamente isso. O que é que significa perdoar? Quando a gente pensa no perdão, a gente precisa pensar o que é que significa, o que é que representa o perdão de fato. E a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que o perdão significa a gente cancelar inteiramente a dívida de alguém. A dívida que alguém tem, inclusive conosco, que é o exemplo que Jesus deixou. Quando Jesus conta essa parábola, essa história, Jesus está falando que é assim que tem que ser o perdão. É isso que significa perdão. É você pegar uma dívida real, uma dívida que pode até afetar você negativamente, ela existe, ela é legítima, e você esquecê-la, e você perdoá-la, você tirar do campo de dívida, e não mais considerar ela a dívida. Esse homem está por perder mulher, está por perder filhos, está por perder tudo que possuía, seria vendido para pagar a dívida. Mas porque ele se prostra, porque ele vai e implora e diz ao seu Senhor: tem paciência comigo, eu vou pagar. O Senhor cancelou. A Bíblia diz que ele teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou. Então, em suma, perdoar é a capacidade da gente deixar o outro ir. Não só ir por ir, mas ir diante de um direito que a gente tem de prender essa pessoa. Quando eu tenho o direito de aprisionar alguém, eu libero, e isso significa perdão. Quando eu tenho o direito de pegar o meu cônjuge e dizer assim: você vai me pagar centavo por centavo do erro e do prejuízo e da vergonha e da humilhação e de tudo que você me fez. E eu resolvo cancelar todos os centavos, todos os milhares de tudo que eu possa ter vivido com meu cônjuge e simplesmente deixá-lo viver como se ele não tivesse feito nada. Isso significa o perdão na vida da gente. Isso significa o perdão no casamento. Isso significa o perdão entre o cônjuge, entre a nossa vida conjugal. É a gente saber que o cônjuge errou, falhou, pisou na bola, ou ainda está pisando, e a gente tomar uma decisão. Vai ser como se você não tivesse feito nada, porque eu vou te liberar. A segunda coisa que a gente pode pensar em relação ao perdão é que o perdão pode ser traduzido pelo amor. Perdoar é o exercício do amor. Perdoar é amar. O texto de Marcos, capítulo 12, versículo 28, diz: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. E não existe um mandamento maior do que estes. Perdoar é a capacidade que a gente tem, ou de exercer o amor. Perdoar é quando eu exerço o amor, porque como é que eu libero alguém que me deve? Apenas por meio do amor. E esse amor, nem sempre, e algumas vezes pode até ser que seja, mas não é o ideal. Esse amor que Deus espera que você use para perdoar o seu cônjuge é o amor que vem dele. Não é o amor ligado à atração física que você tem pelo seu cônjuge, o eros, que é o amor que vem de ordem sexual. Não é o amor filantrópico, de coisas boas, agradáveis.
mas é um amor ágape, é o amor que vem de Deus. É somente pelo amor de Deus que a gente consegue perdoar. Então, se você tem uma causa, uma situação no seu casamento, alguma coisa que o seu marido ou a sua esposa fez, e que você não consegue, está aí guardado, enraizado, e você não consegue se liberar disso, você não consegue liberar ele também, e vez por outra você lança em rosto, e vez por outra você traz isso à memória. Eu quero dizer para você que você precisa se revestir do amor de Deus para deixar ele ir, para deixar ela ir, para deixar eles livres desse peso, do peso do erro. Porque quando Jesus conta a parábola, ele conta a parábola de um servo que deve e que tem um outro servo que também lhe deve. E esse servo que deve tem a dívida perdoada. E sabe o que ele quer fazer? Ele quer ousar não perdoar o seu servo, uma vez que ele foi perdoado. Ele quer usar uma outra medida daquela que lhe foi dada. Isso é no mínimo injusto, não é? Sabe por que a gente é obrigado a perdoar? Tanto o nosso cônjuge, quanto quem quer que seja a pessoa. Porque, assim como existe uma hipérbole no texto que a gente leu, de uma dívida que não podia nem ser contraída, que dirá ser paga, esse é o tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus, quando Ele nos perdoou. Nós temos uma dívida que a gente nunca podia pagar. É isso que Jesus quis dizer quando ele conta essa hipérbole. Vocês tinham uma dívida que vocês nunca podiam pagar. Deus foi lá e pagou por ela. E por que é que eu não estou perdoando uma dívidazinha assim, em relação à minha, que era impossível ser paga? E Deus perdoou. E por que é que eu estou segurando uma caderneta de dívida, principalmente de quem eu mais deveria estar disposto a perdoar, que é o meu cônjuge? A gente tem que perdoar todo mundo, mas tem alguém que a gente tem que estar mais disposto a perdoar, é a pessoa que você vê a última vez no dia e a primeira. Porque não é fácil você ir dormir e a última pessoa que você vê é alguém que você tem uma dívida, e a primeira pessoa que você vê no dia é alguém que tem uma dívida com você. Então perceba como você está fazendo, como a gente pode estar fazendo mal para nós mesmos. A gente pode estar indo dormir e no sono a gente está como que definhando na alma, porque a gente está olhando, a última pessoa que a gente olha todo dia é alguém que tem uma dívida na qual a gente não está conseguindo perdoar. E a primeira pessoa que a gente vai olhar quando abrir os olhos é essa mesma pessoa. Então perdoar é o exercício do amar. Efésios capítulo 4, versículo 31 até o 32, os dois versos diz: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, e gritaria, e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É assim que se perdoa na prática. E perceba que os verbos usados aqui não estão em outra forma, senão no imperativo. Livrem-se. Não é opcional. Se você puder, se livre. Vou te dar um conselhinho. Se desse livre. Não está no imperativo. Seja bondoso. Então assim, sejam bondosos, não é assim, quando der, seja bonzinho. Não, você não tem opção. Você precisa ser bondoso. Você precisa ser compassivo. Sabe o que é compassivo? É ter compaixão. É você ter empatia, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro, perdoando-se mutuamente. Isso é perdão na prática. Isso é exatamente a forma de perdoar, o modelo de perdoar que Deus estabeleceu.
E sabe como a Bíblia responde essa prática? Mostrando Deus. Ele diz assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, como foi exatamente que Deus nos perdoou em Cristo. Ele nos amou, se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Efésios 5, 1 e 2. Então são dois aspectos fundamentais aqui da prática do perdão. O primeiro é o amor, o segundo é o sacrifício pessoal. Porque realmente, convenhamos, não é tão simples perdoar, não é tão fácil perdoar. E se fosse, não haveriam tantas instruções de Deus para que a gente assim fizesse. Perdoar exige amor e exige sacrifício pessoal. A terceira coisa interessante para a gente observar é que o perdão não depende de merecimento. Não é meritório o fato e o ato do perdão. Vamos ler Lucas 23, 33. Lucas 23 e 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou, os outros diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Como é que Jesus está na cruz? Como é que estão os homens do lado de Jesus? Está todo mundo zombando, está todo mundo tirando a casquinha, está todo mundo desprezando, está todo mundo ofendendo, está todo mundo ridicularizando, e Jesus está o quê? Assumindo a posição de perdoador, dizendo: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O coração de Jesus está tão tomado por amor, que ele sim sabe o que está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Zé, pode anotar aí que isso aqui vai para o meu Twitter. Ele não vai colocar antes, senão você me compromete. Quase que eu esqueço o que eu ia falar. Que é uma inspiração momentânea agora. Mas toda vez que a gente deixa de amar, toda vez que a gente se abstrai da ação do amor, a gente deixa passar a oportunidade de viver na essência o que Deus tem e quer da gente. Jesus, ele está dizendo: Pai, perdoa. Por quê? Porque ele está envolvidaço com o amor. Quando eu não perdoo, é sinal que eu estou pouco relacionado com o amor. Quando você resolve não perdoar, é que esse amor ainda não tomou conta de você. Só quando o amor toma conta da gente é que a gente consegue dizer perdoa, ou que a gente consegue dizer eu perdoo, eu te libero, eu te livro de toda e qualquer culpa. Só tomado por esse amor, porque é assim que Jesus está na cruz. Não é a mais ofensa ou menos ofensa, ele está rodeado de ofensas. Ele não tem uma folga aqui, mas ele está rodeado de ofensas, mas ele está possuído pelo amor. Então você pode estar rodeado de uma série de coisas que você tenha vivido no teu relacionamento, mas se você estiver possuído pelo amor de Deus, isso não vai afetar o teu interior. Você vai ser preservado. O seu coração vai ser preservado, e quer saber? O seu matrimônio vai ser preservado, por causa do quanto você está possuído pelo amor. Lembra do paralítico de Betesda? Que chega lá, paralítico das pernas, atrofiado das pernas e fica atrofiado do coração. Permite que aquilo entre nele. É exatamente o que acontece com a gente quando a gente não perdoa. Uma quarta observação sobre o perdão é que a motivação do perdão é a graça.
Livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 9, diz assim: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. É embaçado isso aqui, não é? Daniel revela. A motivação do perdão, sabe qual que é? É a graça. E você diz assim: eu não tenho motivação para perdoar. Aí Deus te apresenta: use a graça. Sabe, graça é Deus estendendo a mão para resgatar quem não merece resgate. Graça é você num alto mar oferecer um colete salva-vidas para quem você queria que morresse. Isso é graça. E a única motivação do perdão, ela é essa, de Deus, é a graça. É inexplicável, não tem como você mensurar, Paulo vai falar sobre isso. E Deus vai falar com Paulo sobre isso. Paulo está louco, falando: Deus, eu não mereço, eu não posso estar na tua presença, eu estou com muita tentação, as coisas estão acontecendo, e o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço a todo instante. O Senhor precisa... Deus, me deixa, porque não dá, eu não sou para esse negócio, eu não sou para ti. Aí Deus fala com Paulo: Paulo, a minha graça é o bastante para você. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Deus resolve fazer isso. Deus resolve cobrir Paulo de graça. Cubra o seu casamento de graça. Cubra o seu cônjuge de graça. Porque é muito provável que ele tenha errado, ou que os erros que lhe acometeram são pela falta de forças. E Deus está dizendo: perdoe na motivação da graça. Porque se você for esperar uma razão para você perdoar, você não vai ter, ela não vai chegar. Mas aí eu tenho uma pergunta: que tipo de erros nós devemos perdoar? Se lembram dessa pergunta? Essa pergunta que eu faço para vocês, Pedro fez para Jesus. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, o texto que a gente leu: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Qual tipo de erro e quantas vezes? Aí Pedro sugere 7 vezes, como era um hábito e um costume judaico. Jesus disse: no mínimo 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7, Carlos? 690. É bom, gente, boa de matemática. Assim. Também que essa camiseta aí do Red Bull, você não dá, viu? Simone está até na expectativa que você continue com ela até a noite. Red Bull só funciona até as 8. Certo, não está errado. Quantos de vocês já ouviram essa frase? Isso não tem perdão. Quando alguém fere alguém profundamente. Quantos de nós já não pensamos isso também? Quantos de nós já não olhamos uma situação e falamos: para isso aí não tem perdão? E essa é a intriga de Pedro. Quanto é que eu tenho que perdoar? O que é que qual que é o limite do perdão? E aí Jesus diz assim: no dia, 490 vezes, é impossível alguém errar com você 490 vezes ao dia. É impossível. Sabe? Não tem como. Nem se o cara quiser falar: eu vou apurrinhar a vida desse cara hoje, ele não consegue. Falta argumento, falta vocabulário, não dá. E Jesus diz exatamente isso, algo assim fora do comum, justamente para mostrar que todo tipo de erro é passivo de perdão. E qualquer tipo de erro, e seja qual for a gravidade dele, seja qual for o número dele, seja qual for o valor dele. O único erro que
que não é passivo de perdão é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, a Bíblia diz, né? O único. Então, todo tipo de erro que alguém cometer contra você é passivo de perdão. Só precisa você tomar a iniciativa e dizer, vou perdoar. Seja um adultério, seja uma mentira, seja uma negligência, seja preguiça, seja desleixo, agressões, ausência, palavras ofensivas, seja o que for. Deus quer fazer com que você entenda que não existe nada que não possa ser perdoado por nós, aos olhos de Deus. Uma outra coisa sobre o perdão é que o perdão depende de saber e não do sentir. Perdão é igual ao amor, né? O que é o amor? É um mandamento e não um sentimento. O que Jesus disse? Qual que é o mandamento, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus. Não é sentimento, é mandamento. E às vezes a gente vive essas crises na vida, no relacionamento, e pensa assim, não estou amando mais. Para com isso. Você não está mais apaixonado, porque a paixão dura de horas a 9 meses, dizem os psicólogos aí, 9 meses no ano, no máximo. É a duração de uma paixão. Você desse jeito não vai amar nunca ninguém. Porque cada ano você tem que renovar. E o amor que a gente está falando, o amor que a Bíblia fala relacional, é numa outra dimensão, não é amor sentimento, é o amor atitude. É o amor da decisão do amar. Eu vou amar. Eu vou amar, eu vou dar amor à minha esposa, eu vou dar amor ao meu marido, eu vou fazer para ele coisas que o amor faz, porque o amor não é o que o amor sente, o amor é o que o amor faz. E o perdão é a mesma coisa. Perdão não depende de um sentimento, mas depende de conhecimento, da gente saber. O que é que Jó diz? Capítulo 19 de Jó, verso 25, Jó fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por que Jó está falando Redentor aí? Porque esse Jó é o mesmo que é acusado pelos amigos de possíveis pecados. É o cara que os amigos chegam e falam: Jó, pode ser que você tenha errado, hein? Pode ser que você tenha feito umas coisas erradas aí e Deus está te punindo. E Jó vai ouvindo, ó. E Jó vai ouvindo. E Jó vai ouvindo. E eu até acredito que Jó tinha um monte de B.O.zinho. Mas não é por isso que ele está pagando. Mas que ele tinha. A Bíblia diz que todos pecaram. Então Jó tinha um monte. Jó foi irrepreensível quando tudo se vai, a mulher diz: amaldiçoa o teu Deus. Aí sim ele diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó aí toma a atitude certa, mas se você for ler o livro de Jó, você vai ver Jó se precipitando em palavras ao longo do livro. Tanto que no capítulo 40 Deus chama Jó e fala: agora vem falar para mim, Jó, onde que você estava quando eu fiz a terra? Eu quero que você me fale, onde é que você estava? E Deus começa a inquirir Jó acerca de um monte de loucura e besteira que ele tinha falado. Agora, enquanto os amigos de Jó estão falando, porque esses amigos são amigos de verdade, eu já falei isso aqui algumas vezes, esses aqui não são amigos de mentira, esses caras são amigos mesmo. Esses caras ficaram 7 dias com o Jó, sem falar uma palavra, curtindo o luto dele. Esse cara não tem dinheiro nenhum, está doente, tinha perdido tudo. Ninguém quer estar perto de gente assim. Mas esses caras estão lá do lado dele, os 3. Jó, estamos aqui contigo, quietinho, sem falar nada. Depois de 7 dias, eles abriram as caixas de ferramenta, né? Começaram. Deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser isso, deve ser aquilo. No capítulo 19, Jó acorda. E esse acordar de Jó, sabe qual é? Quando ele desperta, ele fala: está certo. Porque, olha, quando ele diz assim: o meu Redentor vive, é como se ele estivesse, vou parafrasear, é como se ele estivesse dizendo assim: vocês estão certos. Eu tenho um monte de erro, mas existe um que me redime. Ele vive. Porque a mulher de Jó apostou que Deus estava morto. O diabo apostou que a fé de Jó estava morta. E os amigos apostam que a conduta de Jó está morta.
E Jó pega tudo isso aí e lança numa conta só. Diz assim: eu posso estar morto, eu posso estar assim, mas o meu Redentor vive e ele vai se levantar sobre a terra. Por isso que perdão não é sentir, perdão é saber. Quando eu sei que eu tenho a capacidade de perdoar, que Deus me chamou para perdoar, que está no meu poder perdoar, da mesma forma que também está no poder de Deus o me perdoar e eu receber esse perdão, pronto, não tem mais por que continuar caminhando sem perdão e sem perdoar. Acontece que às vezes esse perdão ele é gradativo. Como você tomar um remédio, ser receitado por um antibiótico e você toma a primeira dose do remédio, e por mais que aquela dose já comece a combater ali, né, as células de infecção ele não é tudo, ele precisa desse processo completo. E a gente tem que entender que esse perdão é essa decisão que a gente toma e Deus começa a trabalhar na nossa vida para que a gente chegue e comece a ser, e Deus começa a aplicar o seu remédio na gente, a fim de que a gente consiga de verdade perdoar todos os que nos devem, perdoar todo tipo de dívida, inclusive do nosso cônjuge, seja ele qual for. Agora, uma coisa também é importante: o perdão não é esquecimento, né? Perdão é esquecimento? Não. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por que Miqueias fala que Deus vai esquecer? Esse esquecimento aqui não é da amnésia de você não lembrar que você nunca perdoou ninguém, que ninguém nunca te deveu, mas é da realidade de que aquilo para você não faz mais diferença. Perdoar não é você sofrer de amnésia, mas é você se lembrar do erro cometido contra você no passado e você não sentir veneno na sua alma daquele erro, você não sentir a dor que aquilo causou para você no passado. Isso é perdoar. Então perdoar é esquecer no sentido do esquecimento do que a dor produziu. A dor não é mais produzida agora. O perdão, por outro lado, e isso aqui é importante a gente ressaltar, não deve ser um incentivo ao erro. Porque Paulo diz aos Gálatas 6, 7, 10, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Então, não é porque o meu cônjuge me perdoa, tem um coração perdoador, que agora eu vou, né? Agora eu vou mandar o pé na jaca e está tudo certo. Eu vou ser o cônjuge mais inconsequente do mundo. Não. Saiba que o seu cônjuge, tendo um coração perdoador, se você não se organizar, você vai colher o mal que você escolheu viver. Porque uma lei que é infalível é a lei da semeadura, né? A lei da semeadura é uma coisa terrível. E eu quero caminhar para o fim falando que o perdão nos traz paz. 1 Timóteo 5 e 8 diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os descrentes. Perdão é o que promove paz na nossa vida. O perdão faz com que a gente consiga cuidar dos nossos, faz com que a gente consiga cuidar da nossa família. O perdão faz com que a gente consiga viver o melhor, como seja sacerdote ou seja como a esposa adjutora do marido. Tem um homem chamado Robert Elliott. Ele estudou sobre
a virtude moral do perdão por 25 anos e fez diversas pesquisas. E ele diz que o perdão é a peça que faltava no quebra-cabeça da paz. E exatamente um lar que não consegue viver em paz, um casamento que não consegue caminhar em paz, geralmente é quando isso acontece, quando falta a capacidade da gente perdoar e da gente se sentir perdoado. Por último, eu quero dizer que o perdão é um caminho para a restauração. Da mesma forma que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, quando a gente resolve perdoar, a gente também está trazendo efeitos de perdão para a nossa vida. Perdão é o caminho da restauração. Restauração do amor, a restauração do respeito, a restauração da admiração, como a Ioná disse, a restauração espiritual, porque sem autoridade espiritual ou sem paz no casamento, não existe autoridade espiritual. E quando a gente tem paz no casamento e tem autoridade espiritual, e teu marido, a tua esposa vê e percebe e contesta que você está com um relacionamento íntimo com Deus, logo ela tem uma ideia, ou ele tem uma ideia: essa pessoa é a pessoa certa para eu viver. Essa pessoa é a melhor pessoa, é a pessoa mais segura para eu entregar o meu coração, para eu entregar os meus sentimentos, para eu colocar diante dele a minha vida, para eu descansar nos seus braços, para eu descansar nos seus projetos. E é isso que Deus quer fazer da gente. Deus quer fazer do nosso casamento um lugar seguro, e o nosso casamento é um lugar seguro quando o perdão habita nele. O perdão é o caminho de toda a restauração que a gente possa precisar nessa vida. Eu quero dizer para você que o perdão é uma coisa tão séria que a gente não tem a opção: ou a gente perdoa ou a gente adoece. 50% dos leitos dos hospitais no mundo estão ocupados por pessoas com doenças psicossomáticas. E grande parte delas, das doenças psicossomáticas, estão relacionadas à falta de perdão. Ou a gente perdoa ou a gente não tem paz. Ou a gente perdoa ou nós não seremos perdoados. Sabe que o reverendo Hernandes Dias Lopes fala no seu livro Ladrões de Alegria que pessoas roubam mais a nossa alegria do que as circunstâncias. Você tem ideia disso? Que as pessoas roubam mais a alegria do que a falta do dinheiro, do que a falta do emprego, do que a falta de uma casa melhor, de um carro melhor, do que a falta de uma realização econômica, da falta de realização social. As pessoas roubam mais a nossa alegria do que isso, do que qualquer coisa. E a gente só consegue se livrar perdoando. A gente só consegue se livrar quando a gente diz: eu te perdoo. Na verdade eu quero orar com vocês, vou chamar aqui, para que a gente faça duas coisas hoje à noite, ou no final dessa tarde, antes da gente tomar um café e ir para casa se arrumar. Depois que vem para a igreja, é claro. Depois que vem para a igreja, né? É a playlist. Hoje já sabe, né? Pouca resenha, sem conselho pastoral no final do culto, vamos tudo embora para sua casa para acabar esse negócio. Conselho pastoral só semana que vem, tá? Você tem aqui. Nós, o pessoal está chocado aí. Eu não estou chocado. A gente colocou aí os votos da Paige, do Leo.
Eu queria fazer antes da gente orar por vocês, eu queria pedir que nós fizéssemos esses votos. Vamos emprestar esse voto para a gente fazer. Vamos fazer esse juramento do nosso cônjuge. Enquanto os outros cônjuges chegam, eu queria só rapidinho falar para vocês sobre um outro papelzinho que eu coloquei aí. Vocês devem estar curiosos para saber o que é. Eu fiz um curso há um tempo atrás e esse curso acrescentou muito para mim. Era um curso sobre relacionamentos e falava sobre, né, a maneira da gente conversar, porque a verdade é que às vezes a gente vai conversar e a conversa não tem um fechamento interessante porque a gente não soube conduzir aquela conversa. E aí eu trouxe para vocês aqui, não é para fazer aqui tá agora, vocês façam num outro momento propício. Vocês podem durante a semana fazendo, anotando. O que acontece? Cada um de vocês tem uma folha dessas, um é do marido, a outra é da esposa. E vocês vão escrever aqui coisas que precisam melhorar no casamento de vocês. E isso aqui, gente, deixa eu falar, não é para provocar briga, ok? Então, se você aquilo ali, eu não ia falar mais nada, agora eu falei. Não. Por quê? Porque a gente aprende nessa arte do relacionamento que quando você fala a maneira com a qual você se sente e não ataca, as coisas podem mudar. Então, tem aqui, ó. Eu me sinto... Aí você pode falar triste, humilhado, desprezada, desvalorizada. Quando você faz ou fala alguma coisa. Aí você escreve no segundo aqui, ó. Quando você fica no celular e eu quero conversar com você. Ou quando você... alguma coisa. Outra coisa que você não presta atenção em mim enquanto eu falo. Tá? Aí você escreve aqui. Ou então, você pode lembrar de uma situação aqui, ó. Num dia, lembra do tal dia, isso aconteceu, isso me chateou, me entristeceu. No dia, tananã. E por último, eu gostaria que da próxima vez você fizesse diferente. Eu ficaria feliz se numa outra situação você agisse de outra maneira e faz uma sugestão de algo que te faria bem. Então isso é para vocês dois, vocês podem fazer isso durante a semana e num dia que vocês vão conseguir, porque isso aqui não é jogar lá e esquecer, não. É para sentar, para conversar, para ajustar, porque sempre precisa de ajuste. Hoje eu achei muito engraçado, uma das adolescentes me perguntou, esse encontro é para as pessoas melhorarem o relacionamento? Eu falei, sim. Porque, na verdade, não é que todo mundo aqui está com problema de casamento. Pode ser que ninguém esteja com problema no casamento aqui. Mas existe sempre a possibilidade de melhorar. E isso aqui é uma ferramenta. Então, a minha sugestão para vocês também é que antes de vocês preencherem, tirem xerox disso aqui, ou então eu posso mandar quem quiser, porque isso aqui é uma coisa para você fazer sempre. Né? Uma vez em algum tempo, faça isso de novo, porque são ajustes importantes que podem até prevenir problemas no futuro, tá bom? Entregar semana que vem? Pode dar para entregar para a Paulinha. Na semana que vem, já essa noite. Não, essa noite não, esquece. Essa noite vai dar. Essa noite vai Queridos, agora você veio isso, viu? queridos, antes da gente fazer os votos, eu queria que nós fizéssemos uma oração de perdão do nosso cônjuge. E eu vou ajudar vocês a que façamos uma oração juntos. E aí a gente vai olhar um para o outro e vamos fazer essa oração de olhos abertos, com esse pedido, esse ofertar também de perdão, de liberar perdão e também de pedir perdão. Eu gostaria que nós fizéssemos isso.
meu pastor é falecido, o pastor que nos enviou para a missão aqui, morreu de Covid há alguns anos, alguns de vocês conheceram. E ele algumas vezes me contou uma história de 2 pastores de uma igreja onde ele congregou, no interior de São Paulo. Um deles era vice-presidente da igreja e o outro era um diretor. E eles estavam trabalhando na construção do templo e eles tiveram um desentendimento. E um ofendeu o outro, gritou com o outro, e eles deixaram de se falar. Não sabemos por que razão o pastor da igreja não trabalhou a reconciliação daqueles 2. O tempo passou, 1, 2, 3 meses, e aqueles homens brigados. 2 pastores, líderes importantes naquela comunidade de fé, e que tinham tido um desentendimento. E o coração desses homens assim. De repente, um desses pastores morre abruptamente, sem explicação. Teve um infarto fulminante, morreu. E o meu pastor me contou, ele disse: eu estava no velório. Ele disse: o pastor que ficou vivo, quando chegou no salão onde estava sendo velado, abraçou o caixão e urrava no caixão. Dizia: Deus, eu não podia ficar sem essa oportunidade de ter perdoado meu irmão. Deus, como é que eu fico agora? Porque esse homem sabia do que Jesus disse: se você não perdoar o seu irmão, o vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar. E esse homem está nessa posição, abraçando um caixão, um pastor, cheio de angústia na alma, porque a oportunidade dele pedir perdão tinha acabado. Eu acredito que, se não no seu relacionamento, se tiver alguma coisa na tua vida, com quem quer que seja, que você precisa liberar perdão, procure fazer isso rápido. Procure resolver isso. Nós vamos fazer isso juntos hoje à noite. Mas é até possível, no seu caso, você precise fazer isso de uma forma mais íntima e pessoal, lá na sua casa, com o seu cônjuge. Mas nós queremos já começar a fazer isso aqui. Mas não deixe de se reconciliar, de liberar perdão para quem precisa de perdão. Bom, vamos ficar de pé? E depois disso a gente vai para o café mesmo. Olha bem para o teu cônjuge, bem nos olhos dele. Nath, socorre, Bruno. Olha bem nos olhos do teu cônjuge e diz assim para ele: meu amor, não importa o que tenhamos vivido, o que você tenha me feito, diante de Deus, neste dia, e por sua palavra, eu decido me perdoar, liberar você de qualquer que seja falha, ofensa ou pecado que você possa ter cometido contra mim. Eu te perdoo, em nome de Jesus. Amém.
Vamos para os votos? Vamos para os votos. Agora pega a folha aí. E agora você vai emprestar o papel da Paige. E vai emprestar o papel do Leo. Quem é Leo faz Leo, quem é Paige faz Paige. Eu não vou falar no microfone. Eu acho que cada um podia fazer. O que vocês acham? Aí vai ficar bagunça, né? Vamos fazer. Repete junto. Santo, você faz. Como você faz pra mim? Eu faço. As meninas vão falar para os meninos. Mas é bom que vocês não precisam ler. Eu vou ler pra vocês. Vocês só repetem. Meu amor, me comprometo a ajudá-lo a amar a vida, a sempre abraçá-lo com ternura e ter a paciência que o amor exige, para falar quando as palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não for, para discordar em concordar sobre o bolo e viver no calor do teu coração e sempre chamar de amor. Agora você, homem, olhe para sua esposa e fale para ela assim: meu amor, eu me comprometo a amá-la seriamente, em todas as suas formas, agora e para sempre. Prometo que nunca vou esquecer que esse é um amor para toda a vida. E sempre sabendo, na parte mais profunda da minha alma, que não importa quais desafios venham nos separar, sempre encontraremos o caminho de volta para o outro. Vai beijar a noiva. Vamos orar? Mais uma vez? Vai ter o sorteio. Ah, vai ter um sorteio, hein? Josias está fora do sorteio. Todo mundo consente? Tem que tirar o Anderson também, ó. O Anderson também é o cara. O Anderson é o rei do beijo, gente. Ganhou o prêmio. Ganhou muito prêmio. Ganhou o beijo. Vamos orar, gente. Vamos orar. Vamos orar que vocês sabem que eu quero ir embora. Né? Só vai embora depois da igreja limpa. Vamos lá. Senhor, a gente brinca, mas é sério, Pai. A gente ama estar na Tua presença, a gente ama ser família, a gente ama, que escolha maravilhosa. É a escolha que o Senhor nos fez fazer, nos permitiu fazer pelo cônjuge que está do nosso lado hoje. Escolha linda, Senhor, que escolha boa, escolha agradável, e a gente fica tão extasiado, tão feliz, porque essa escolha tem trazido tanto significado para a nossa vida. Em certo momento trouxe problema, em certo momento trouxe desespero, dor de cabeça. A gente achou que poderia tudo ir por água abaixo, mas de repente a gente olhou para Ti e viu o propósito maior do Senhor é que nós continuássemos nos amando, nos perdoando, e nós estamos aqui diante de Ti, assumindo as nossas limitações, assumindo, Senhor, que a nossa estrutura é pequena, mas que a gente escolhe amar, a
A gente escolhe amar o Senhor, a gente escolhe amar os teus princípios, os teus valores, a gente escolhe amar o cônjuge que está de mão dadas com a gente hoje à noite nesse lugar. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Conserva a nossa casa, conserva o casamento, o matrimônio de cada um de nós aqui. Abençoa os filhos, Pai, que são fruto do amor que temos, a herança que o Senhor nos deu. Ajude-nos a cuidar tanto do casamento quanto dos nossos filhos. E faça de nós uma família estruturada e alicerçada no Senhor. Senhor, cuida de cada um de nós aqui, dos sonhos, dos projetos, do coração, Senhor, e da fé. Senhor, que a semana que nós vamos viver seja uma semana cheia de coisas agradáveis e boas. E amanhã, Senhor, que é comemorado o Dia dos Namorados, a gente possa também viver algo especial, Senhor, para o nosso cônjuge. E que a gente, vivendo o que a gente está vivendo, essa edificação, possamos ser tanto testemunhas, quanto ser instrumentos do Senhor para restaurar muitos casamentos que passarão por nós, Senhor. Eu falo isso sobre cada um dos casais que estão aqui. Que cada casal seja levantado por Ti como um sacerdócio na área do relacionamento, Senhor, para curar vidas e transformar famílias. Pai, cuida da Tua igreja, cuida de cada um de nós. Nós oramos assim e nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.